empresa está sentindo hoje em dia que está difícil liderar, né? A liderança hoje, nos dias atuais, está se tornando cada vez mais difícil de contornar as situações. E são dois modelos que a gente vê de liderança. Na liderança que está nascendo agora, só para vocês terem uma base, quando foi colocada a liderança 0.1, foi quando era a agricultura. A agricultura era muito forte. A 0.2 veio a Revolução Industrial. A 3, a informação nos métodos de 1980. E agora já estamos na 5.0, que é essa conexão, essa hiperconexão que está acontecendo muito rápido. Então, a gente tem que ficar antenado no que está acontecendo no mundo. E a liderança hoje não é de posição, de poder, aquela antiga liderança que era comandada, né? Estou vendo aqui que a gente é de uma época que a gente tem muita responsabilidade, né? O que mandava a gente fazer, a gente produzia, não tinha conversa, a gente fazia. A gente fazia o que era comandado a gente fazer. E hoje em dia a gente tem que ter posicionamento, fazer com que os nossos líderes se posicionem de uma forma mais assertiva, de uma comunicação inclusive mais assertiva, com mais clareza. E o que é liderança? É a habilidade de apoiar, de motivar e inspirar. De apoiar de que jeito? Apoiar com treinamento, apoiar com uma comunicação clara do que aquele colaborador precisa fazer, apoiar de entender o que se passa na casa dele, na vida dele, para ele poder ser acolhido pela empresa. Hoje a gente está tendo que acolher as pessoas. Inspirar como? Inspirar não com palavras, mas sim com ações, com exemplos. Isso se torna uma inspiração mais clara, mais assertiva. E motivar nem se fala, né? Às vezes pode ser intrinsecamente ou extrinsecamente. A extrínseca é PR, que é participação de lucros, às vezes uma bonificação, uma premiação. Intrinsecamente, como é que é isso? É aceitando, entendendo que aquele ser humano tem um comportamento e a gente precisa ter a habilidade de entender o que passa dentro dele. E nesse comportamento, a gente tem que trazer ele para dentro da empresa e motivar ele internamente de que jeito? Acreditando nele, apoiando ele, fazendo com que ele sinta pertencente àquele grupo. Faz sentido? E liderança é como passear em várias lacunas, né? Nós temos que ser, todo mundo é pai aqui, correto? Lá em casa a gente também tem que ser um líder. Porque hoje em dia a molecada está difícil, né? De se controlar. Cada um tem um planejamento, cada um é um ser humano diferente. A gente não é mais como era antigamente, a liderança era muito mais fácil. E esse cara, Simon Sinek, colocou essa frase muito bem. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Por quê? Toda empresa precisa de vendas. Estava conversando com ele agora há pouco sobre isso. E empresas são feitas de clientes. E para atender bem esses clientes, os nossos colaboradores têm que estar de bem com a vida para poder atender aquela pessoa que está sendo ali, vindo até a sua loja ou entregando o produto. A gente tem que entender, inclusive, o comportamento do seu cliente. Hoje em dia tem todo esse estudo feito. Então, atender bem o cliente, entender quais são as necessidades, quais são as dores deles, é primordial numa liderança. E isso tem que fazer com que os seus colaboradores, seus funcionários também sejam pertencentes. Por isso, 100% das empresas são pessoas. E a gente precisa entender o que passa na mente dessas pessoas para poder fazer com que elas ajam da melhor forma dentro do seu lugar de trabalho. E quais os problemas comuns? Hoje em dia, a gente sabe que o turnover, né, a troca de colaborador está muito alta. Você não consegue reter tão fácil os colaboradores da empresa. Isso está sendo uma das piores dores hoje do mercado,
Você não consegue controlar o colaborador. Qualquer coisa que aconteça, está trocando. Ele não está se sentindo pertencente à empresa. E a gente precisa entender qual o movimento precisamos fazer para começar a reter essas pessoas dentro da empresa. Porque é um gasto muito grande. Não só com equipamento, às vezes de TI, uniforme, mas também com a energia de tu mostrar todo o sistema, mostrar ali como é que faz, como é que tira a nota, enfim, como é que tu trabalha dentro da sua cultura organizacional. Você tem que mostrar tudo para o cara. Daí a 4 meses o cara pede para sair. Ou você tem que sair com ele. O que acontece? De novo, uma recontratação. De novo, uma recontratação. Eu tenho amigos meus em Campo Mourão, que tem uma rede de supermercado. Ele falou que gasta em torno de 180 mil a cada 6 meses, só com essa rotatividade de pessoas. E aí entra a falha na comunicação. Comunicação é o primeiro, assim, é primordial, é o número 1 de tudo. A comunicação. A comunicação não é só assertiva, nós temos que ter uma comunicação de não verbal com essas pessoas, de não verbal, de interpretar o que está rolando ali na hora no sistema da pessoa. Aí tem que entender o que essa pessoa está precisando e se comunicar com ela. De que jeito? Às vezes chegar na empresa já dando um bom dia, fazendo com que ele faça parte da sua empresa, dando um bom dia, perguntando se tem alguma coisa que tem que ser revista naquele momento, quais são as necessidades dele para poder ele trabalhar conforme você necessita. E entramos na falta de senso de colaboração. Hoje muitas equipes não estão se falando. Você vê que as pessoas ficam separadas, cada um num cantinho ou em grupinhos. Então eu não falo com ele, eu não ajudo ele. Eu visito empresas, várias empresas. O que mais está acontecendo é assim: olha, um cliente ligou, mas é o cliente tal fulano, é o cliente do Marcelo, eu não vou atender ele para ver o que ele está precisando. O Marcelo que depois liga para ele e resolve o problema do cliente. Faz sentido? Acontece com vocês isso? Eles não têm esse pertencimento, essa colaboração entre eles em ajudar. Quem é o cliente do Marcelo? Não é o cliente do Marcelo, é o cliente da empresa. A gente tem que estar ali a todo momento em alerta para fazer com que o cliente continue dentro da empresa, para essa empresa crescer. Baixo engajamento. Eu tenho empresas que eu atendo que o cara outro dia me parou na câmera lá: vem cá, Cláudia, olha aqui o que acontece. 5h30, acabou, para de trabalhar, já vai no banheiro, demora uns 15 minutos no banheiro, sai do banheiro, passa no corredor, conversa com um, e aí vai acompanhando na câmera. Olha lá, Cláudia, olha lá, saiu do banheiro, ó. Aqui, ó, está indo aqui no corredor, ó, parou para conversar com esse. Agora ele está descendo a escada. Quando vai ver, meia hora todo dia, o cara sai mais cedo do trabalho. Ele está passando ali no ponto, só e vai embora. Meia hora de serviço do dia dele se foi. E na parte da manhã é a mesma coisa. O cara chega, passa o ponto, fica rodeando ali para depois sentar e começar a produzir o trabalho dele, começar a sintonizar. Então, o baixo engajamento entra aí. E mais um problema que está acontecendo muito nas empresas: o conflito. Conflito de gerações. Então, nós temos aqui, ó, nesse mapinha, as gerações, como é que foram crescendo dessa forma, né? Eu nasci, voltou. Eu sou de 69, então eu sou da X. Mas essa Baby Boomers aqui, de 1940, já estão pessoas que estão se aposentando, já não estão sendo mais, não estão participando mais da empresa, estão se aposentando. Quem está assumindo? A Y e a Z. Estão de olho, né? A Y e a Z está assumindo. E aí, o que a gente precisa fazer para entender essa nova modernidade, essa nova situação? É entrar com treinamentos, é buscar mentorias. Tem uma pesquisa que em 2030, 2035, vai ser um boom de informação, vai ter um novo boom de informação, de tecnologia, onde quem tem empresa que vende produto e serviço, se não tiver antenado, vai ficar para trás.
vai diminuindo, vai estagnando, vai parando, porque a gente precisa o quê? Treinar, entender o que está acontecendo no mercado de trabalho, entender o que está acontecendo com as pessoas, se envolver com processos de perfil comportamental, começar a contratar pessoas por lugar certo. Não que vai ser 100% assertivo, mas pelo menos uns 70%, 80% você consegue contratar, só com perfil comportamental, entendendo como aquela pessoa age, como aquela pessoa se identifica com o trabalho dela. E as novas habilidades de um líder são essas aí, que eu quero que vocês vejam. Entender mais como funciona a mente, entender mais sobre o comportamento humano, como funciona o comportamento humano, entender mais sobre a inteligência emocional, como ter o autogerenciamento dessa inteligência emocional. Isso, o Instituto Luminar, ele está empenhado nesse patamar aí de inteligência emocional. Mas, Cláudio, o que é isso? Inteligência emocional. Inteligência emocional tem 5 pilares: autoconhecimento, eu preciso me conhecer para poder reconhecer o outro. Segundo, autocontrole das emoções, gerenciamento das emoções. Não tem mais como o líder chegar: eu não falei para vocês fazerem assim, desse jeito. Você espana, você acaba com todo o seu processo. Ele pode até fazer, mas se virou as costas, ele para de fazer. Faz sentido? E a motivação intrínseca, que é essa motivação interna, onde a gente procura ver realmente o que é aquela pessoa, qual que é o dom daquela pessoa, o que realmente ela gosta de fazer, se ela está no cargo certo e no lugar certo. Teve uma empresa que estava com um vendedor, só que o cara não ia, tentou ali por vários meses e ele não ia com o vendedor, não conseguia fazer com que as vendas dele sejam concretizadas e com acabativa. Simplesmente foi trocado de cargo. A gente fez o perfil comportamental dele, ele foi colocado como comprador, faltou o comprador, ele entrou como comprador. Hoje ele é um braço direito da empresa, como comprador. Só para você ter uma base, ele se deu tão bem nas compras que o diretor da empresa falou: não, foi crescendo, hoje ele tem mais de 4 anos dentro da empresa, ele é um belíssimo comprador. Está pesado. Ele é um belíssimo comprador. Então, às vezes, trocar a função do colaborador é o que precisa. Por que eu falo isso? Porque um grande líder pega os seus colaboradores e vão trocando de função, fazendo ele trabalhar em cada setor dentro da empresa, para que ele aprenda aquilo ali, aprenda a parte fiscal, aprenda a parte logística. Ele vai aprendendo, ele vai se movimentando dentro da empresa e aprendendo todos os setores. Isso com todo mundo. Essas são as empresas modernas. Estão fazendo isso para quê? Se um cara desse faltar, o outro está ali para cumprir o trabalho, para não deixar a peteca cair, como se fala. Esse é o trabalho de uma liderança mais focada no crescimento da sua própria empresa. E as habilidades, que essas habilidades que o líder tem que ter, ele tem que ter o poder da pergunta, do metamodelo, que é da PNL. Não sei se vocês já ouviram falar programação neurolinguística. Ele tem que ter essas perguntas, ele tem que saber dialogar com o seu colaborador. Para quê? Para trazer cada vez mais para perto, para a empresa crescer. Muitas empresas hoje estão estagnadas e não estão entendendo porque está parado. Bota a culpa no governo, bota a culpa no comércio, bota a culpa no dinheiro que não entra, mas está parado, não está fazendo algo para agir, para ir para cima, para entender o que está acontecendo no mercado. E é isso que a gente precisa. Você coloca o vídeo lá para mim? Particularmente cresci muito das controles emocionais, e isso harmonizou muito a relação interpessoal e a relação de trabalho com todos aqui no grupo. Nós tínhamos necessidades, lacunas a serem preenchidas com relação ao desenvolvimento tanto da direção e também a preocupação com o time.
na sua interação, na sua organização, no seu interesse pessoal com o desenvolvimento humano. Nós desenvolvemos a autoconscientização dos atos, nós melhoramos o nosso relacionamento interpessoal, conhece o seu lugar e insta a sua empresa no desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano ele é uma parte muito fundamental hoje dentro das empresas. Tem empresas que investem bastante. E os nossos treinamentos do Instituto Luminar treinamentos personalizados para a sua empresa, onde a gente consegue fazer uma escola de líderes lá dentro, onde a gente faz toda a parte de mentoria, ajuda você a ter novos sinapses, novas visões do que você precisa fazer. Workshops mais curtos de 3 a 4 horas, palestras de 1 hora, 1 hora e meia e imersões. Essas imersões geralmente são imersões de 3 dias. A equipe inteira vai ficar 3 dias com a gente, onde a gente vai navegar por várias vertentes, vários caminhos, principalmente entendendo mais o comportamento humano, fazendo com que essas pessoas se unam e entendendo que cada ser humano ali, ele tem que cuidar um do outro. Liderança é relacionamento. A gente ter a melhor qualidade nos relacionamentos dentro da nossa empresa com os nossos colaboradores. Isso é a liderança 5.0. Entendendo o que é relacionamento, você entende que é liderança. Muito obrigado, gratidão pelo tempo de vocês. Eu vou entregar aqui uma lista. Quem quiser dar uma olhadinha, e colocar o telefone. Eu vou entregar pela palestra. Obrigado a vocês. Os companheiros nossos tem algumas perguntas. Só uma permaneça. Perguntas. Verdade, esqueci das perguntas. Eu teria uma aqui, assim. Por que atualmente está tendo tanta rotatividade nas empresas? Colaboradores entrando, saindo, sendo que antigamente a gente via lá, eu trabalhei 10 anos numa empresa, eu trabalhei 12 anos numa empresa, eu trabalhei tantos anos. Hoje, por exemplo, cada ano, 2 anos, você vê esse pessoal, Esse giro, né? saindo, entrando, saindo, sempre. Eu trabalho para 4 empresas, numa delas eu estou há 17 anos, a outra eu estou há 12, é tudo assim as empresas que eu trabalho, a outra eu estou há 8, é a nossa geração, né? A cultura hoje é diferente, dependendo de como você fala com o colaborador, você espanta ele. E o problema é na hora da contratação. A contratação é fundamental. É perguntar, fazer perguntas antes de entrar para dentro, do RH inclusive. É perguntar, é fazer teste com eles. Por exemplo, o que você gosta de fazer? Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? O que você gosta de fazer? Eu quero trabalhar com TI. Ponto, tá procurando emprego de vendedor e quer trabalhar com TI. Já começa a ter um pensamento aí. Olha, eu tenho uma área de TI que eu estou precisando de um cara na área de marketing, na área de TI, alguma coisa do tipo. Vamos ver o teu perfil. Vamos treinar você para isso. Não adianta pegar um cara de vendas e colocar ele no administrativo, ele vai ficar incomodado. Faz sentido? Faz sentido? Por que é o turnover? Porque não está tendo uma qualificação antes de entrar para dentro da empresa. Entrou para dentro da empresa, registrou no primeiro dia, se o cara desistir com 15, 20 dias, tudo que tu fez, toda a esperança que tu teve, tem clientes que falam assim, eu estava acreditando no cara, pensei que o cara já ia, eu estava tirando essa minha preocupação, já 4 meses comigo, de repente o cara apareceu outra coisa que ele queria fazer e foi embora. Então não é a gente contratar de uma forma aleatória, é realmente entender e saber quem que é aquela pessoa.